Oi, gente! Hoje eu trouxe o caso que é considerado o maior massacre já ocorrido em prisões brasileiras. Nesse ano, a chacina do Carandiru, como ela ficou conhecida, completou 31 anos. E vocês não vão acreditar nos desdobramentos que aconteceram nesse tempo todo. A minha pesquisa, ela é fundamentada nos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, do STJ e de algumas entrevistas que eu assisti aqui pelo YouTube. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Ali do canal Inafiançável e eu trago casos de crimes reais toda semana. Preparados? Então, vamos pro caso. O complexo penitenciário Flamínio Fávero, que ficou conhecido como Penitenciária do Carandiru, ou Casa de Detenção de São Paulo, era localizado na própria cidade de São Paulo e foi o maior presídio da América Latina até aquele momento, sendo considerado um modelo para a época. A penitenciária, ela chegou a receber algumas autoridades de outros países nesse período para verem de perto como ela era, como ela funcionava, a proposta que ela tinha. O complexo, ele foi fundado na década de 20 e ele fez história até 2002, quando uma parte dele foi implodido e outra parte mais tarde, lá em 2005. Mas a verdade é que a vida lá dentro, ela era um caos. Os detentos, eles viviam em condições muito precárias de higiene. Tinham muitas pessoas na cela, elas não tinham ventilação, existiam muitos insetos por lá e até ratos acabavam circulando ali no meio das pessoas. O complexo, ele era dividido em 9 pavilhões e cada pessoa que entrava lá era feita uma triagem pelas características dela, pela profissão que ela tinha antes de estar lá, que crimes que ela tinha cometido, se já tinham passado pelo Carandiru, se tinha inimizade com alguém que estava lá dentro, se era homossexual ou não, essas coisas. E olha que interessante, na triagem eles já pediam o número de telefone de algum conhecido caso eles morressem lá dentro. E eles já eram avisados que se eles trabalhassem, o primeiro salário ia ficar retido na unidade prisional para comprar o caixão caso precisassem. Então os detentos que chegavam lá pela primeira vez, geralmente ficavam no pavilhão 9, onde eles eram considerados primários, que era uma classificação que eles mesmos faziam lá. Então não era analisado se era a primeira vez que eles cometiam crimes, se eles já tinham sentenciado, se eles já tinham cumprido pena, mas se era a primeira vez que eles estavam lá dentro, lá no Carandiru, que daí poderiam acabar nesse pavilhão 9. E lá era o local onde aconteciam mais brigas, porque as pessoas que chegavam lá, elas não sabiam como as coisas funcionavam, elas não respeitavam uma hierarquia que já existia lá dentro. E muitos detentos eram antigos internados lá da FEBEM, e as coisas lá eram muito diferentes. E se tu não encontrava apoio lá dentro, no Carandiru, tu realmente vivia um inferno. Muitos detentos, eles eram abusados sexualmente lá, se tornando o que se chama de mulher de preso. E as brigas, elas eram pelos motivos mais banais que existia. Tem relatos de pessoas que morriam por um pedaço de pão, se comiam a comida do outro ou se usassem o banheiro enquanto os outros estivessem comendo. Qualquer motivo era motivo para briga. A vida lá, ela não valia muita coisa e quem tinha dinheiro até conseguia se virar um pouquinho melhor. A moeda de troca deles era o cigarro. Então, se tu precisava de alguma coisa, tu tinha que ter ele. Para comer, para ter acesso a medicamento, tudo custava. Até para te ter acesso a soro, aqueles de enfermaria, sabe, que era fornecido gratuitamente pelo Estado, ele tinha seu preço. Como tinha uma divisão de tarefas entre os detentos, eram eles que comandavam tudo lá dentro. E se eles fossem enfrentados, quem fazia isso era morto. Era o código de honra deles. E tem uma coisa que eu particularmente eu considero muito pior do que isso. Muito pior do que levar uma surra deles ou até mesmo ser morto. E que acontecia até com bastante frequência lá. Por dívidas de lá, e geralmente eram dívidas de drogas, os detentos eles vendiam sexualmente as suas esposas, as suas irmãs e até suas mães. Eles deixavam que elas fossem estupradas dentro da prisão quando elas iam visitar eles lá, para pagarem as dívidas que eles tinham contraído lá dentro. Se era por desespero, por sacanagem ou por própria maldade, eu não sei. Todos os dias morriam pessoas lá das mais diversas formas possíveis. Na ducha, em castigos, ou eram enforcados, esfaqueados, até cortavam a cabeça deles lá. Membros dos corpos. Era quase que uma terra sem lei. Na verdade, tinha uma lei lá muito dura, né? Que era a própria lei deles. Quando aconteciam as revistas nas celas e pelos pavilhões, os agentes geralmente chegavam a encontrar de 300 a 400 armas brancas. Achavam explosivos. Tinham vários casos de funcionários que eram baleados. E essas armas, elas entravam com as visitas, com funcionários corruptos, com advogados,
com caminhões que levavam os mantimentos lá para dentro. Só que essas armas, elas pouco ficavam nas celas. Elas ficavam mais pelo pátio, em caixas d'água, em canos e até no esgoto. Elas ficavam em lugares assim para que fosse difícil identificar a quem elas pertenciam. De bobo eles não tinham nada, né? E tinham também grandes apreensões de drogas lá dentro. E muito ainda ficava circulando por lá e o diretor do presídio, ele sabia disso. Mas ele também sabia que isso era necessário para manter os presos mais calmos. E essa informação que eu vou falar para vocês agora, ela foi retirada de um depoimento de um agente penitenciário, que até metralhadoras já tinham entrado no pavilhão 9. Então chegou o dia 2 de outubro de 1992. Era uma sexta-feira, por volta das 13 horas, lá no pavilhão 9, quando os detentos eles tomavam seu banho de sol e também estava acontecendo nesse período uma final de campeonato de futebol, quando em um dos 5 andares do pavilhão começou uma discussão entre 2 detentos, o Coelho e o Barba, que eram moradores do 2º e do 3º andar. Essa discussão, ela foi motivada por dívidas de drogas. E a briga, ela foi se alastrando assim muito rápido e envolvia cada vez mais detentos. Os agentes, eles conseguiram separar os dois e conforme iam mandando os presos para celas, mais detentos subiam e cada vez eles brigavam mais. E foi assim que começou a maior rebelião prisional que já existiu no Brasil. Nesse dia, tinha mais de 2.000 detentos. Se eu não me engano, tinha em 2069, lá no pavilhão 9. Isso é muita coisa. As coisas, elas foram tomando uma proporção assim gigantesca. Era detento correndo para cada lado, com faca, com estilete e até barra de ferro. Tinham muitas pessoas que elas já estavam dentro das celas do 2º andar e os do 3º estavam descendo para brigar com elas. Alguns deles também já estavam conseguindo quebrar os cadeados das celas, as portas, e os agentes penitenciários, eles acabaram ficando encurralados por eles, então eles acabaram fugindo dali. E nesse meio tempo, os detentos, eles começaram a atear fogo nas coisas, e não deixavam que ninguém entrasse e ninguém saísse de lá. Eles até tentaram alguma negociação ali com os agentes prisionais, mas eles não tiveram muito sucesso assim. Foi solicitado então auxílio para os bombeiros para eles conterem o fogo que acabava se alastrando muito rápido por lá. Acabaram chamando a PM, depois o Rota, que é a tropa de elite da PM, e o batalhão de choque para conterem a rebelião. Vocês sabem quantos agentes penitenciários estavam lá em serviço nesse dia? 15! Apenas 15 naquele pavilhão, para conterem mais de 2.000 detentos. Então, nesse meio tempo, lá pelas 16 horas, começaram a chegar os juízes corregedores, a imprensa, a família dos presos e muitos curiosos. Tem testemunhas que disseram que já se ouvia disparos de armas de fogo antes da entrada da polícia e que os detentos eles estavam preparando uma fuga em massa. O pavilhão 8, ele era bem perto do 9 e os presos de lá, eles também já estavam começando a querer sair no meio de todo aquele tumulto e nesse pavilhão ficavam os detentos mais perigosos, que já eram muito mais experientes e com receio das coisas acabarem saindo mais do controle, foi autorizada a entrada dos policiais pelo coronel Biratã Guimarães. E agora eu vou falar para vocês a versão de alguns detentos, que conforme a polícia lá ia subindo, eles já chegavam atirando e falavam que não tinha conversa, que chegavam para matar mesmo, que quem passava na frente, eles atiravam. Eles chegaram com metralhadoras, com armamento bem pesado mesmo, para conterem a rebelião. Tinham muitas pessoas que agonizavam, que elas estavam bem feridas, tinha sido pela ação da polícia ou pela briga com os outros detentos, e suplicavam ajuda, mas que nada era feito. Tinha determinados pontos onde já não se conseguia mais nem caminhar sem que se pisassem pessoas que já estavam ali feridas. Foi um derramamento de sangue. E em uma ação muito rápida, foram mandando que alguns detentos fossem recolhendo os corpos que já estavam por ali e que eles fossem jogados do 1º andar. Tinham pessoas que ainda estavam vivas, que eram recolhidas e jogadas tudo naquele monte. Então logo começaram a surgir comentários que quem estava fazendo aquilo, os presos que estavam ajudando a recolher ali os feridos, estavam sendo mortos como queima de arquivo. Também falaram que eles não tinham armamento de fogo, que eles tinham apenas armas brancas para se defenderem. Foi dito também no julgamento que um policial ele tinha matado muita gente com uma marreta e depois tinham jogado os corpos lá no poço do elevador. Mas depois ficou comprovado com a perícia que foi feita que não tinham vestígios de sangue lá ou qualquer outro material orgânico que indicasse que alguém tivesse sido jogado lá. E agora eu vou trazer para vocês a versão dos policiais,
que conforme a polícia ia subindo, várias coisas eram arremessadas neles, inclusive dejetos humanos. Eles contam que foram recebidos a tiros e a granadas, que tiveram lutas corporais com alguns detentos e que já tinham vários corpos espalhados pelo chão, lá pelas celas e pelos corredores, e que eles prestavam socorro conforme eles conseguiam. Que tinha sido uma operação muito difícil, onde tiveram também muitos policiais feridos, e também contavam que se eles não tivessem entrado lá para conterem a briga, as coisas elas teriam tomado uma proporção gigantesca. E de fato, alguns detentos feridos, eles foram ajudados por policiais. O próprio diretor de disciplina do presídio, ele disse que viu policiais ajudando a tirar detentos para eles serem levados para atendimento. Assim como também foi dito pelos agentes prisionais que desconfiavam que a polícia ela também estava matando quem estava ajudando a recolher as vítimas como queima de arquivo. E então os agentes eles começaram a anotar o nome de quem estava levando os corpos e assim eles conseguiam ter um controle de quem voltava de lá. E depois que a polícia ela entrou para conter a briga, não demorou muito para eles conseguirem controlar aquela rebelião. Na mesma noite, lá por volta das 20h30, a perícia ela chegou no local, mas tudo já estava completamente revirado. Não tinha luz naquele pavilhão. E o perito, ele também foi aconselhado a não subir para os outros andares, porque segundo a administração da casa ali do presídio, tinha muito sangue pelo chão. E muitos presos tinham HIV. E o risco de contaminação ele era muito alto. E junto com o sangue foi derramado bastante óleo de cozinha, para que os policiais, quando eles subissem, eles escorregassem. Para auxiliar na perícia, os policiais eles acabaram fornecendo aqueles holofotes, sabe, bem grandão, para iluminar o local. Mas a fiação ela só alcançava o primeiro andar. Então, o pouco que o perito conseguiu foi ver todos aqueles corpos empilhados em um canto lá, e ele acha que tinha por volta de 90 cadáveres. E alguns já estavam lá no IML. Quando acontece um homicídio, por exemplo, a cena do crime ela deve ser preservada. E algumas horas antes, os corpos eles já tinham sido removidos do local e tinham sido jogados tudo naquela pilha. As armas que tinham sido usadas no confronto, incluindo o que foi tirado dos presos, já tinha sido tudo recolhido. A administração da casa, ela disse que era inviável transferir 2.000 presos para os outros pavilhões assim de uma hora para outra, que não tinha como fazer isso, que isso ia trazer muito mais prejuízo. Vocês lembram daquela triagem que era feita com as características, com as inimizades que tinham lá dentro? Pois é, eu também penso que como que naquele momento eles iam separar cada um em celas diferentes, não tinha espaço adequado para colocarem eles lá. E se eles tivessem feito isso, vocês conseguem imaginar a loucura que teria sido? Com certeza teria tido muito mais briga. Vocês lembram que eram praticamente 2.000 detentos para serem deslocados sem planejamento nenhum. Então, quando a perícia chegou, eles já estavam dentro das suas celas. E muitos tinham sido mortos dentro das próprias celas. Então, como ter a preservação de um local assim? Isso é impossível. Foi uma sequência de erros desde o início, mas eu também penso que falar depois que tudo aconteceu é muito fácil, né? Difícil ter que decidir as coisas assim na hora com algo que tu acha que tu tá preparado para lidar e você não tá. Em operações, sim, os policiais, eles passam por treinamentos, mas muita coisa acaba fugindo do controle e esse massacre foi uma delas. E pensarem em transferir esses detentos para outros pavilhões é o maior exemplo disso. Então a perícia ela ficou de voltar no dia seguinte, mas tinha chance de uma nova rebelião. E por segurança eles não foram. Inclusive depois foram feitas vistorias nos outros pavilhões e no 8 foram encontrados 9 armas de fogo e várias bananas de dinamite. Vocês imaginam o clima do lugar com tudo o que aconteceu? E olhem só, naquele mesmo final de semana, um dia depois, teve a visitação dos familiares lá. E vocês acham que ficaria assim todo aquele sangue, toda aquela baderna com risco de contaminação ali espalhado? É claro que não. Na sexta-feira mesmo, à noite, tudo foi limpo, com água sanitária e vários outros produtos de limpeza. A perícia ela não pode ser feita no dia e nem no dia seguinte. O perito ele conseguiu acesso ao local apenas uma semana depois. E tem bastante coisa estranha nessa história, porque o perito ele não pôde estar lá no outro dia para fazer a perícia porque tinha risco de uma nova rebelião. Mas os familiares tinham sido liberados para estar lá. Então, assim, tem muita coisa estranha nessa história. E esse trabalho da perícia foi muito criticado porque era fundamental que se soubesse quem matou quem para que os responsáveis eles fossem punidos.
A perícia, ela fez o que ela pôde, e eu tô falando tanto dela porque ela foi muito criticada durante os julgamentos, mas também ela foi feita usando os métodos que sobraram na verdade. Além das informações que foram ditas pelos presos e pelos funcionários, foi feito o seguinte: olhem que loucura! Para chegar ao número de mortes que teriam ocorrido em cada pavimento, se fez a associação com o número de disparos que tinha nas celas e o número de detentos que ocupavam cada uma delas, chegando à conclusão acerca do número de pessoas que tinham sido mortas em cada andar. Se morreram, por exemplo, 30 detentos no segundo andar, a polícia que era responsável por ter subido para esse pavimento é que tinha matado eles. Se no terceiro tinham 80 detentos mortos, então o grupo do terceiro andar é que era responsável pela morte deles. Acontece que não tinha como tu precisar assim em qual local cada um morreu. Era uma rebelião e eles estavam tudo misturado. Pode ser que um policial do segundo andar atirou em alguém do quinto, por exemplo, e o grupo responsável pelo quinto, a eles foi imputada aquela morte. Que louco isso, né? Não tinha como saber quem matou quem. Foi constatado que alguns detentos foram mortos no térreo, então não teria como acrescentar essas mortes como se eles tivessem ocorrido dentro das celas. E os presos, eles também estavam armados porque foram recolhidas armas de fogo deles. E eu não tô aqui para defender um lado ou outro, eu tô aqui para trazer para vocês o maior número de informações possível. Eu quero que vocês pensem bem em tudo isso, que se questionem. Foram encontrados 90 corpos no primeiro andar, mas foi constatado que lá morreram apenas 15 pessoas. E eu falo apenas comparado ao número total de mortes. A defesa dos policiais acabou contestando várias coisas do laudo pericial, inclusive que se tinham projéteis que estavam nas paredes das celas, é porque provavelmente elas não acertaram ninguém. E colocar essa informação em um cálculo de vítimas por andar é uma conta que ela não fecha, que não tem como te imputar tantas mortes a tal grupo de pessoas com base apenas nisso, né? Então, outra solução seria o confronto balístico, que faria a exata correspondência entre o armamento utilizado e os projéteis que tinham sido retirados dos corpos, que eram nada mais, nada menos que 450 balas. O problema é que o Instituto de Criminalística ele não tinha equipamento para fazer isso. E além disso, a análise levaria, segundo o perito, anos, literalmente anos para ser concluída, dentro do que se tinha disponível na época. Então foram feitos inúmeros pedidos para o governo do estado de São Paulo para que fosse importado maquinário dos Estados Unidos, mas os pedidos eles foram negados pelo alto custo dos equipamentos. Hoje, o Instituto de Criminalística ele tem esses equipamentos para fazer isso. Mas o grande problema se tornou que os projéteis retirados dos corpos das vítimas simplesmente sumiram. Foram recolhidas 13 armas de fogo com cápsulas deflagradas e intactas e mais de 500 armas brancas utilizadas pelos detentos, entre barras de ferros e estiletes, e dos policiais foram apreendidas 362 armas. E o resultado dessa rebelião, junto com a operação, acabou resultando na morte de 111 detentos. Aos policiais foram imputadas 106 mortes. Isso foi considerada a maior chacina em presídios já registrada aqui no Brasil. Aconteceram várias rebeliões depois disso, em outros presídios, mas nenhuma nessa proporção. Foi um derramamento de sangue, tinha muita coisa quebrada, tinha muita fuligem das chamas, algo assim que era monstruoso de se ver. Entraram mais de 400 policiais nessa operação, de diferentes grupos, e apenas a 77 policiais é que foram imputadas essas mortes. Esses policiais, eles pertenciam à Rota, ao COI e ao GAT, Gates lá como fala. Se tantos outros eles estiveram lá, inclusive depois deles, por que também não foram denunciados pelo Ministério Público, né? Eu não sei, assim, tem coisas que existem dentro de um processo que elas são bem difíceis de entender. E como foi um crime que envolvia militares, ele começou na Justiça Militar. Mas em 1996, o Conselho Especial da Justiça Militar acabou decidindo transferir o caso para a Justiça Comum, porque tinham indícios de autoridades civis, o ex-governador do estado e o ex-secretário de Segurança, que eles pudessem estar envolvidos no meio disso tudo. Teve também uma alteração do Código Penal Militar e no Código de Processo Militar sobre crimes dolosos contra a vida de civis, que são julgados por um júri popular, por isso também que o caso ele não continuou na Justiça Militar, ele foi transferido para a Justiça Comum.
O coronel Ubiratã, aquele que autorizou a entrada dos policiais, ele foi condenado a 624 anos de prisão, lá em 2001. E ele recorreu dessa decisão e foi absolvido de todas as acusações em 2006. E ainda em 1996, 4 anos depois dessa tragédia do massacre, ele foi eleito como suplente de um deputado estadual de São Paulo. E logo depois disso, ele acabou concorrendo ao cargo como titular. E em 2002, ele foi novamente eleito pelo PTB com 56 mil votos. O número dele na urna era 14111. Ele disse que não era uma referência aos 111 mortes, que isso foi apenas uma coincidência. Em setembro daquele ano, ele foi assassinado no seu apartamento com um tiro no peito e foi pichado no muro do prédio que ele morava: aqui se faz, aqui se paga. E agora eu vou falar para vocês dos julgamentos dos outros policiais, que foram divididos em 5. Pela quantidade de denunciados, que são policiais que eram responsáveis pelo massacre, segundo o Ministério Público, e a complexidade do caso. E como foi um crime doloso contra a vida, e eu já expliquei em vários casos aqui do canal os tipos de dolo, como funciona, eu vou ser mais breve nesse caso aqui, tá? Eu também tinha trazido mais detalhes das condenações, dos crimes que eles tinham respondido, mas aí eu pensei que talvez não seria tão interessante essas partes para vocês. Então eu acabei tirando e eu vou trazer as condenações gerais aqui, tá? O primeiro julgamento, ele aconteceu em 15 de abril de 2013, 21 anos depois. O segundo foi em 29 de julho de 2013, o terceiro em 17 de março de 2014, o quarto em 31 de março de 2014 e o último foi em 9 de dezembro de 2014. E as condenações deles foram de 48 a 624 anos de prisão. Para que condenações tão grandes, né? Se a pessoa, ela nem vive tanto tempo, e eu já brinquei com você sobre isso em outros vídeos. Isso tem a ver com a progressão de regime, que quanto maior a pena, mais tempo preso ele leva para progredir para o regime semiaberto e o aberto. Na verdade, teve ali uma seleção de policiais. Dos 400, apenas 77 foram denunciados pelo Ministério Público. E que critério que foi usado para isso, ninguém sabe. Alguns foram absolvidos, mesmo tendo confessado que também atiraram. Não foi possível individualizar a conduta de cada um, mas mesmo assim teve policiais condenados por várias mortes em um cálculo de perícia sem fundamento, embora eu entenda que não tinha muito o que se fazer mesmo, e eu já falei disso antes. Para vocês terem noção, no quarto pavimento, das 60 celas, foram encontrados apenas um tiro. Apenas um. Mas foram imputados a esses policiais várias outras mortes. Então quer dizer que os tiros, eles foram certeiros e apenas um projétil ficou na parede? Lembra que eu falei para vocês no início do caso que em várias vistorias sempre eram apreendidas diversas armas de fogo? Pois é, não tem como saber se esses tiros que já estavam lá foram contabilizados juntos. O fato é que teve 111 mortes nesse confronto. Foram 111 vidas. E vamos lembrar de algo bem importante aqui, tá? Que as pessoas que estavam lá, muitas delas, ainda não tinham sido julgadas. Elas estavam presas temporariamente. E quantas notícias que a gente vê por aí de pessoas que são presas e depois fica comprovado que não tinha envolvimento nenhum no crime, que elas estavam sendo acusadas. A gente precisa pensar muito no lado do outro quando a gente for acusar ou criticar alguém. Por causa dessas mortes, o Brasil ele foi denunciado na Comissão Interamericana dos Direitos Humanos e foi recomendado que houvesse uma investigação completa, responsabilizando autoridades e funcionários que foram responsáveis por violações dos direitos humanos e que também fossem desenvolvidas políticas de treinamento especial para os policiais para que coisas assim nunca mais acontecessem ou pelo menos não nessa proporção desastrosa que foram. E agora eu vou falar para vocês uma opinião minha, tá? Esse caso, ele só demonstra a falência do sistema prisional brasileiro. O intuito da reclusão no sistema penitenciário é trabalhar com o preso para que haja uma ressocialização deles e que não volte a cometer crimes. Mas a prisão, ela não regenera ninguém, não pelo menos nessas condições que eu apresentei para vocês agora. Inclusive, até hoje, o sistema prisional do nosso país, ele é péssimo. Tanto que no mês de outubro agora de 2023, mês retrasado, o STF ele concluiu uma votação para determinar que o governo federal ele deve elaborar um plano para melhorar o sistema prisional, que deve evitar situações como superlotação, falta de água, falta de alimento, e que apresente uma situação ali muito melhor para eles, assim, numa condição no modo geral.
Mas retomando para o caso, muitos dizem que o PCC ele começou a surgir depois dessa rebelião, de uma forma de proteção entre eles, contra os abusos que aconteciam nas prisões. Obviamente, teve vários recursos dessas decisões e em 2018, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele anulou a decisão dos jurados, dizendo que a decisão deles foi contrária às provas produzidas nos autos e também porque a acusação, ela não conseguiu apontar exatamente qual era a culpa de cada policial. Por causa daquele cálculo esdrúxulo que eu falei para vocês da perícia, lembram? Dos detentos que tinham morrido em cada andar, dos policiais que eram responsáveis por aquele determinado andar que acabaram respondendo por aquelas mortes, ou dos projéteis das balas nas paredes de cada cela. Tanto que os policiais do Rota foram os mais responsabilizados, porque no andar deles acabaram falecendo 70 e poucos detentos. E eles responderam por essas mortes, que podem nem ter sido eles que atiraram, né? A individualização da pena e da conduta, elas são princípios básicos do processo penal, que assim, resumidamente, de um modo assim muito simples, diz que cada pessoa, ela só pode ser punida por aquilo que ela efetivamente fez. A lei até fala na medida da sua culpabilidade. No caso de condenação, então, a pena, ela tem que ser aplicada de acordo com o que cada pessoa fez individualmente. E em junho de 2021, o STJ, ele anulou essa decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. E ele restabeleceu a condenação deles. Em agosto de 2022, o STF, por meio do ministro Luiz Roberto Barroso, ele rejeitou o recurso da defesa, que queria colocar um ponto final nisso tudo, e disse que a decisão do STJ ela continuava valendo, ou seja, que os réus eles deveriam cumprir as suas penas. Esse processo ele somou mais de 100 mil páginas. E depois desses recursos, as decisões hoje, elas são sobre a dosimetria da pena. Isso quer dizer que quantos anos cada réu ele tem que cumprir, e não é mais sobre a culpabilidade deles, se eles são culpados ou não. E depois disso ser decidido, quando se esgotarem todas as fases de recursos, eles vão cumprir as suas penas. Ou não, eu já chego aí para vocês. Algumas condenações, elas ainda podem prescrever porque tem réus hoje com mais de 70 anos. E isso diminui a contagem da prescrição pela metade. Com certeza, policiais também morreram nesse tempo. Então, até tudo isso terminar de vez, vai um bom tempo ainda. E também foi feito um estudo por um grupo da Fundação Getúlio Vargas que acabou encontrando 75 processos de indenização que foram movidos por alguns familiares. Algumas indenizações, elas já foram pagas, outras ainda não, porque o pagamento ele entra por precatório, e vocês já devem ter ouvido falar disso, né? E eu também li que o tempo médio do processo, do início ao arquivamento, é de 22 anos e 6 meses de espera. Aí, antes que eu esqueça, tá? As vítimas e os familiares, elas têm direito à indenização do Estado de São Paulo, tá? Porque os presos, eles estavam sob custódia deles. Eram de responsabilidade do Estado. O STF também já decidiu a respeito disso nesse sentido, embora eu tenha visto algumas decisões de juiz de primeiro grau negando essa indenização para os familiares. Tem um projeto de lei que ele está atualmente na Comissão de Constituição e Justiça e ele já passou pela Câmara dos Deputados e ainda vem a votação no plenário para anistiar os policiais envolvidos no massacre. Ou seja, perdoar eles por eles terem matado tantas pessoas. Segundo o deputado que é idealizador desse projeto, não seria justo condenar os policiais envolvidos nisso porque eles arriscaram as suas próprias vidas para defender a sociedade. Isso já faz mais de um ano que ele está parado. Então ainda não se tem um desfecho dessa história. Se de fato vão existir responsabilizações além das indenizações que devem ser pagas. Eu sei que esse caso ele ficou bem pesado, que ele tem muita informação, mas eu espero que vocês tenham entendido e gostado dele. Eu agradeço muito quem ficou até o final, e eu não pedi antes, mas agora eu peço para vocês, tá? Que vocês curtam esse vídeo, que vocês se inscrevam no canal, que vocês comentem aqui embaixo, que vocês ativem todas as notificações, tá? Me sigam também nas minhas redes sociais, que é por lá que eu me comunico mais fácil com vocês. Grande beijo, até logo, fui!